Temos 42 estudantes presentes. Acredito que possamos começar a aula. Vocês conseguem me ouvir, ver a apresentação? Excelente. Hoje, estamos aqui no dia 5 de abril, com essa aula síncrona de revisão, de conteúdos para a última avaliação do módulo temático das moléculas aos tecidos. É muita coisa, Eu fiz um apanhado de alguns aspectos, relacionados com essa avaliação e vou discutir, então, esses aspectos. Desde o início do módulo, eu mostrei para vocês que nosso conteúdo está intimamente ligado à alimentação, à nutrição, os diferentes fatores nutricionais que são necessários na nossa alimentação, eles o são porque vão constituir as nossas estruturas biológicas, ou diretamente ou através de metabolismo. De alguma forma, eles estão contribuindo, com exceção, é claro, das fibras, que nós não vamos absorver, embora elas sejam consideradas fatores essenciais na nossa alimentação. E a nossa capacidade de lidar com esses nutrientes, está intimamente relacionada à saúde, bem como a deficiência ou o excesso, desequilíbrios desses fatores nutricionais estão relacionados com doenças, vários tipos diferentes de processos de natureza patológica. Associado a essa avaliação, nós falamos para vocês do metabolismo de lipídios, particularmente nós demos ênfase ao metabolismo do colesterol. Vimos que o metabolismo do colesterol ele envolve uma série de reações. Parece que travou aqui, ó. Só um minuto. Bom, então, nosso metabolismo do colesterol, ele é constituído de uma série de reações, dentre as quais eu enfatizei essas aqui, para fazer menção ao fato de que a colesterologênese, ela pode ocorrer com qualquer tipo de substância que produza acetil-CoA no nosso organismo, E ela envolve uma sequência de reações que é comum à cetogênese, Mas, a partir desta reação aqui, que é a de número 3, a gente tem um processo exclusivo da colesterologênese. Essa reação é aquela catalisada pela 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA redutase, que é a enzima regulatória da colesterologênese. Inclusive, além de ser a regulatória, que ela é ativada por insulina, nós vimos que ela é o alvo da ação das drogas que são usadas hoje em dia, preferencialmente para o tratamento de hipercolesterolemia, as chamadas estatinas. Então, as estatinas elas vão agir sobre essa reação regulatória da colesterologênese. Nós vimos também nesse metabolismo de lipídios, o metabolismo dos lipídios das lipoproteínas plasmáticas. E a gente viu que, em relação aos lipídios que a gente tem no nosso organismo e que transporta na circulação sanguínea, nós temos lipídios de origem exógena, que vão caracterizar uma via exógena relacionada com a origem e metabolismo de lipídios. E nós temos os lipídios de origem endógena, que vão caracterizar essa via endógena relacionada com a produção no fígado, de lipídios que vão ser transportados para outros locais do organismo. No que diz respeito aos lipídios da alimentação,
todos eles vão constituir aí, né, os chamados quilomicros. Na realidade, não todos, né, porque se for ácidos graxos de cadeia curta, né, eles são lançados diretamente na circulação sanguínea, tá? Então, os quilomicrons vão ser constituídos aí por ácidos graxos, né, que vão compor aí triglicérides, contendo ácidos graxos de cadeia média ou maior, né, além de colesterol, tá? E eles vão sofrer, então, a ação aí da lipoproteína lipase, liberando ácidos graxos livres que poderão ser usados como fonte de energia, tá? Ou, se não houver essa necessidade, inevitavelmente para armazenamento no tecido adiposo, para que, no momento posterior, né, se o indivíduo ele não ingere alimentos e se a glicemia declina e o glucágon se eleva, né, para ativação da lipólise, para a produção de ácidos graxos livres, para que esses ácidos graxos livres, nessa situação, sejam largamente usados aí pelo fígado, para o fígado obter energia para fazer a gliconeogênese. Tá? Mas, associado à alimentação, a ingestão aí, né, de carboidrato, né, de proteínas, né, está associado, né, à ação, então, das gorduras endógenas, né, que vão constituir, então, as VLDL. Né, e essas VLDL, elas vão sofrer também a ação da lipoproteína lipase, liberando ácidos graxos livres, que igualmente poderão ser usados pelo tecido muscular, ou então, se não forem necessários aí como fonte de energia, inevitavelmente para deposição no tecido adiposo, para que na mesma situação, né, de hipoglicemia, se necessária aí a geração de energia, nós tenhamos aí, com a elevação do glucágon, a exacerbação da lipólise no tecido adiposo, tá? Para a liberação de ácidos graxos, que nessa situação vão ser mais essencialmente utilizados como fonte de energia pelo fígado. A VLDL, quando perdeu aí esses ácidos graxos livres a partir de seus triglicéridos, vai gerar as partículas de VLDL remanescentes, que poderão ou ser endocitadas pelo fígado ou levar à formação da LDL, que vai ser a lipoproteína, então, plasmática, que contém essencialmente colesterol, para que esse colesterol seja levado aí para tecidos extrahepáticos e mesmo para o fígado, tá? Caso a concentração de colesterol no hepatócito decline, tá? O que está associado aí normalmente, né, à ingestão de um menor teor de colesterol, né, o que vai aumentar a expressão de receptores de LDL colesterol no fígado, né? E isso favorecendo, então, a diminuição dos níveis de LDL colesterol, que sob essa conjuntura, né, de alimentação altamente lipogênica, altamente colesterologênica, da presença de mais colesterol na alimentação, que é o padrão de alimentação que hoje a gente tem, né? Esse controle nesse sentido dos níveis de LDL colesterol tem uma implicação benéfica em termos de proteção contra a doença vascular aterosclerótica. Essa discussão que a gente fez aí dos nossos lipídios, né, ajudou a gente a entender, então, a situação, o problema de hiperlipidemia que foi apresentada para vocês, né, em que o indivíduo ele tinha um excesso de gorduras na circulação sanguínea, mas ele era uma alimentação excessivamente rica em carboidratos, né? Algumas pessoas acham isso absurdo, aí, né? Mas a explicação para esse absurdo, né, para esse paradoxo, é o metabolismo, né? A conversão aí desse excesso no nosso organismo nas gorduras transportadas na circulação sanguínea. Tá? E a gente viu que, inclusive, a abordagem terapêutica para essa situação envolveu aí a redução dos níveis de carboidrato na alimentação. Então, por que a ingestão de açúcar e outros carboidratos eleva os níveis de triglicéridos? E que
relação tem a dislipidemia de Antônio com o diabetes mellitus tipo 2 e a aterosclerose, né? Então, eu mostrei para vocês aí, né, que o excesso de carboidrato na alimentação está associado à secreção de insulina. E que a insulina vai ativar aí os processos de lipogênese, de esterificação, de formação da lipoproteína, que é a VLDL no fígado, e o lançamento aí da VLDL na circulação sanguínea. Então, nessa alimentação altamente rica em carboidratos, os níveis de VLDL eles vão tender a se elevar aí no organismo de Antônio, né? A gente viu, né, que essa combinação aí de muito carboidrato com a secreção de insulina vai estimular aí ações próprias da insulina que compreendem uma exacerbação da lipogênese, da colesterologênese, tá? Favorecendo aí a geração de VLDL, o aumento de LDL, né? E sob essa situação, a dificuldade aí da HDL de remover o excesso de colesterol dos tecidos extrahepáticos. Então, essa situação, ela configura aí um tipo de hiperlipidemia, que é essa hipertriacilglicerolemia, com superprodução de VLDL, relacionada à tendência à geração de uma resistência periférica à insulina, associada à obesidade e ao desenvolvimento do diabetes do tipo 2, bem como ao desenvolvimento de aterosclerose. Então, a gente viu que a pessoa tende a ter quilomicros, mas essencialmente VLDL elevados na circulação sanguínea e LDL alto, né? Então, essa combinação, essas características, né, estão associadas aí à tendência de desenvolvimento do diabetes do tipo 2. Hiperingestão calórica, particularmente carboidrato, e dentro dos carboidratos, particularmente açúcar, né, associada ao sedentarismo, com a tendência de desenvolvimento de excesso de peso, tá? Com a tendência de desenvolvimento de hiperlipidemia, né? Um padrão aí de hipertriacilglicerolemia muito elevada, um nível de LDL, colesterol elevado, mas não tão elevado, baixos níveis de HDL, colesterol, sem considerar aí, né, que essa questão do sedentarismo também diretamente está prejudicando aí o consumo da glicose pelo tecido muscular, porque ela predispõe à perda, né, de massa muscular, tá? A construção aí do processo que vai ser chamado de sarcopenia. Então, esses hábitos nutricionais, independentemente aí de outros fatores, estão associados ao desenvolvimento do diabetes do tipo 2 e associados também ao desenvolvimento da aterotrombose, tá? Então, a hiperingestão calórica, a obesidade, o sedentarismo, a dislipidemia, né? E essa resistência periférica, né, está associado, né, a construção aí do diabetes, né, está levando também à construção de processo de aterotrombose. E mais ainda, né, de processos aí, de natureza neurológica, né, de processos demenciais, tá? De câncer, como a gente falou também para vocês, tá? Onde a pessoa tiver aí uma combinação com outros fatores de risco mais específicos, ela vai ter uma manifestação a primeira daquela condição. E no que diz respeito aí à LDL, esse nível alto de LDL colesterol, não sozinho, né, mas juntamente aí com a oxidação, com inflamação, especialmente, vai favorecer aí a dinâmica dos processos que estão associados à formação aí dos ateromas, né, das placas de gorduras que vão ser posteriormente substituídas ou agregadas, né, na realidade, né, de material fibroso, tá? Levando aí a pessoa ao processo, então, de aterosclerose, né, e aumentando a probabilidade de trombose e de geração, então, da situação de aterotrombose, como a gente falou para vocês. Que características da dieta, né,
elas proporcionaram, foi recomendada, né, proporcionaram uma melhora nos níveis de colesterol e triglicéridos. Foi exatamente a diminuição dos níveis de carboidrato, né? Então, o aumento aí da taxa de gorduras, né? Uma melhora aí na composição em fibras, né? Na alimentação, fatores, então, essenciais aí para essa melhora, para esse controle aí da lipidemia e para a diminuição aí do risco de desenvolvimento do diabetes, do tipo 2, da aterosclerose, das outras condições. É claro que esse aumento aí da taxa de lipídios, como eu mostrei para vocês, está associado não à utilização aí de gordura saturada, de tamanho de cadeia elevada, né? Porque isso seria como trocar aí 6 por meia dúzia, né? Como se diz na linguagem popular, né? E não teria um impacto benéfico nesse sentido, né? Mas usando aí, né, mais gordura monoinsaturada, mais gordura que contém ácidos graxos com cadeias menores, né? A utilização dessas gorduras, ela é mais fácil, ela é mais rápida, ela propicia uma diminuição da lipidemia e uma melhor utilização dessas gorduras pelo organismo de uma maneira geral. A remoção aí dos lipídios, né, o clareamento aí dos quilomicrons, né, a sua lipólise e a sua remoção da circulação sanguínea é mais rápida. A utilização aí dessas gorduras, ela é facilitada, né, pelo nosso organismo. Depois de falarmos para vocês aí sobre os lipídios, né, nós fomos falar de metabolismo de produtos nitrogenados. A gente viu, inicialmente, o catabolismo de aminoácidos, né? A gente viu que os aminoácidos que tem no nosso organismo podem ser obtidos pela digestão de proteínas da alimentação, né? Ou seja, por proteólise de proteínas exógenas, né? De proteólise de proteínas endógenas, proteínas que vão compor o nosso organismo, né? E isso é bastante desejável que ocorra essa proteólise, né? Além da biossíntese dos aminoácidos que são considerados não essenciais na nossa alimentação, né? Essa questão aí da ocorrência da proteólise, da síntese proteica, ela é expressa hoje aí, né, pelo que é chamado de proteostase, né? A manutenção dessa proteostase, a homeostase de proteínas, é altamente desejável no nosso organismo. A quebra da proteostase está associada às doenças degenerativas que mais vão matar as pessoas, né? Nós precisamos aí usar os aminoácidos para sintetizar proteínas, né? O excesso de aminoácidos nós vamos converter em gordura, isso por ação da insulina. Mas nós precisamos ter momentos, né, em que o glucagônio ele vai ter uma ação prevalente, tá? Associada, combinada, sincronicamente aí, né, à ação da insulina, né? A glicemia se elevando, a insulina exercendo a sua ação, a gente ter aí posterior à ação do glucagônio, a gente tem a chance de fazer essa proteólise para renovar as nossas proteínas endógenas, né? E produzir aminoácidos a serem usados no processo da gliconeogênese, nos processos aí, que são promovidos pelo glucagônio, no equilíbrio das ações fisiológicas no estado saudável desses dois hormônios, que são a insulina e o glucagônio. Então, a existência aí desses ciclos de ações é desejável, né? E se a gente não respeita aí esses ciclos de ações, né? A gente, o tempo inteiro, aí está ingerindo carboidratos, né? A gente ingere alimentos com uma frequência muito grande, né? A gente não dá chance, né, à ação do glucagônio, a gente não dá chance
ocorrência da proteostase, da homeostase de proteínas, e nosso organismo vai ficando com estruturas velhas, né? As nossas células, elas não vão ter uma renovação de seus constituintes proteicos, e isso não é desejável, né? Nós existimos aí, né? Para existir num estado aí de equilíbrio estacionário com o ambiente, né? Nós ingerimos a energia, mas a energia que a gente converte aí nos nossos constituintes, ela deve também ser liberada, né? Ser utilizada pelo nosso organismo para que as estruturas desses constituintes elas sejam renovadas. A gente viu que o catabolismo de aminoácidos envolve os processos de transaminação, de desaminação, o ciclo da ureia e o metabolismo da cadeia hidrocarbonada, né, que vai constituir aí o que é o chamado alfa-cetoácido, né? Inclusive, nós usamos aí esses aminoácidos para vários propósitos, além da geração de energia, né? O que está relacionado com o ciclo do ácido cítrico. Mas associado ao ciclo do ácido cítrico, a gente tem essa via como uma via anabólica, participando também da síntese de glicose, dos processos de gliconeogênese, da síntese de lipídios, né? Uma vinculação também aí, né, não como via anabólica para a cetogênese, mas para a gliconeogênese, que vai favorecer também a cetogênese, né? E, além disso, nós produzimos aí uma gama diversificada de produtos nitrogenados especializados, né? Eu falei para vocês aí de cada um desses 4 processos, né? Enfatizando aí que as reações de transaminação catalisadas por aminotransferase, elas requerem o piridoxal fosfato gerado a partir, coenzima gerada a partir da piridoxina, que é a vitamina B6 aí no nosso organismo, né? Que é uma coisa bastante relevante, né? Vimos também aí os processos de desaminação, né, em que o glutamato ele vai regenerar o alfa-cetoglutarato e vai liberar a amônia, tá? Vimos também que essa amônia no nosso organismo, liberada em tecidos extrahepáticos, né, se ela for para a circulação sanguínea como tal, né, ela vai nos levar à intoxicação. Então, uma hiperamonemia elevada, tá, é um fator, então, que pode promover aí grande neurotoxicidade no nosso organismo. Por isso, nós temos aí sistemas de transporte de amônia gerada nos tecidos extrahepáticos, né, para o fígado. E um desses sistemas envolve a formação da glutamina, tá? Glutamina que, ao ir para o fígado, vai sofrer a ação da glutaminase, né, liberando a amônia, que para o fígado não é tóxica, uma vez que lá no fígado há a conversão dessa amônia no produto de degradação e excreção, que é a ureia, né? Esse processo também permite, né, a reciclagem desse glutamato, né, que foi utilizado aí para formar glutamina e para transportar esse grupamento amônio através da circulação sanguínea. O fígado, ele não é o único destino, né, da glutamina, tá? Então, embora a glutamina, ao ir para o fígado, ela vai estar associada à conversão de amônia em ureia para excreção, é possível também que a glutamina vá para os rins. Então, essa captação de glutamina pelos rins, ela é favorecida diante de uma situação de acidose plasmática, né? Então, esse é um mecanismo de promoção da homeostase ácido-básica. Diante de acidose, tá, os rins eles vão captar glutamina e, sob a ação da glutaminase, eles vão produzir a amônia, que é lançada no plasma, e ela vai ser convertida em íon amônio. E isso está ajudando, então, a combater aí
o estado de acidose, né? É um dos mecanismos promotores aí, de homeostase de natureza ácido básica. Outro aminoácido que também vai transportar amônia através da circulação sanguínea é a alanina. E isso é associado aí à atividade muscular. Então, após contração muscular vigorosa, né, a formação de alanina é favorecida e essa alanina vai para o fígado, onde ela vai permitir a liberação de amônia para ser usada nas reações da gliconeogênese. Além de permitir, né, um transporte também das cadeias hidrocarbonadas do lactato piruvato, né, para que no fígado nós tenhamos gliconeogênese e a formação de glicose favoreça, aí, nessa situação de pós-exercício, a renovação dos estoques de glicogênio no tecido muscular. Então, é uma situação aí bastante importante. Tá? O processo associado aí à liberação, né, ao metabolismo aí da amônia no nosso organismo para formar o produto de degradação e excreção é o ciclo da ureia. Então, a gente viu aí as reações do ciclo da ureia, né, que vão compreender uma reação que ocorre aqui na matriz mitocondrial, lá no hepatócito, que vai formar esse carbamil fosfato. Aí esse carbamil ou carbamoil fosfato, ainda na mitocôndria, vai formar a citrulina. E a citrulina, então, ela sai, vai formar esse argininosuccinato, que vai gerar arginina. E a arginina gera ornitina, né? Que vai, então, liberar aí, né, nessa reação catalisada pela arginase ou argininase, a ureia, que é o produto de degradação aí, do grupamento de aminoácidos, por excelência aí, no organismo humano. Tá? Eu preciso destacar aqui, né, que essas reações, né, associadas aí à excreção de amônia no fígado, as reações do ciclo da ureia, representam também a via de biossíntese no nosso organismo da arginina, tá? Para atender a várias demandas, sendo que uma dessas demandas é a formação de ornitina para permitir a excreção de amônia como ureia no nosso organismo. Então, o fator limitante para a ocorrência das reações do ciclo da ureia é a concentração de ornitina. Uma deficiência de ornitina que vai ocorrer aí numa dieta de natureza hipoproteica, né? Se a pessoa ingerir muito pouca proteína na alimentação, especialmente se tiver pouca arginina, né? Ela vai produzir pouca ornitina. Né? Mas se ela não demandar fazer muita gliconeogênese, isso não representa um problema sério. Numa situação em que ela demanda fazer muita gliconeogênese, tá? Que o teor de carboidrato na alimentação é pequeno e o teor de proteína é elevado, se essas proteínas tiverem pouca arginina, o que significa que nós vamos formar pouca ornitina, a capacidade de converter amônia em ureia vai ser pequena diante de uma alta necessidade de eliminação do grupamento amino proveniente dos aminoácidos que vão estar sendo usados no processo da gliconeogênese. Então, isso é fator determinante aí de hiperamonemia. Então, a gente viu aí várias situações, né, que podem levar o ser humano à hiperamonemia. E uma delas é uma dieta rica em proteínas, tá? Com pouca arginina e um baixo teor de carboidratos, o que vai exacerbar a gliconeogênese, né? E vai fazer com que o organismo precise de ter aí uma intensificação das reações do ciclo da ureia. Só que com um baixo teor de arginina isso não vai ocorrer e a pessoa vai ter uma hiperamonemia. Né? Se a pessoa tiver também aí problemas de natureza hepática, aí, né, a pessoa não vai conseguir converter essa amônia em ureia, né, e vai ter também uma hiperamonemia. Além das situações, né,
de desordens hereditárias das enzimas aí do ciclo da ureia, como eu mostrei para vocês. Em relação à cadeia hidrocarbonada, o metabolismo aí do alfa-cetoácido, né? Eu mostrei para vocês aí, né, que, em relação a essa cadeia hidrocarbonada e a maneira como ela entra no ciclo do ácido cítrico, a gente pode classificar os aminoácidos em glicogênicos ou gliconeogênicos, tá? Em cetogênicos e em mistos, ou seja, glicogênicos ou gliconeogênicos e cetogênicos simultaneamente, né? Desses aminoácidos, desses todos aí, né? Exclusivamente cetogênicos, né? Ou seja, que não podem ser convertidos em intermediários do ciclo do ácido cítrico, em piruvato, e, por conseguinte, em glicose, nós temos a leucina e a lisina. A grande maioria dos aminoácidos vai ser perfeita e completamente e exclusivamente conversível em glicose, tá? Via piruvato ou intermediários do ciclo do ácido cítrico. Alguns vão ser convertidos aí, em glicose e corpos cetônicos. Então, eles são os aminoácidos mistos dos quais eu falei para vocês. Tá? Então, isso tudo que eu falei está relacionado aí com a potencialidade de formar piruvato, né? E ou intermediários dos ciclos do ácido cítrico para os aminoácidos gliconeogênicos, ou de formar exclusivamente acetoacetil e acetil-CoA para os aminoácidos de natureza cetogênica, né? Passamos depois a falar aí da biossíntese de aminoácidos, e nessa discussão a respeito aí da biossíntese de aminoácidos, a gente enfatizou aí, né, o fato de que a metade dos aminoácidos padrões existentes nas estruturas das proteínas é considerada aí de natureza não essencial, ou seja, a gente não precisaria ingerir na alimentação, tá? O que é uma coisa assim, de natureza, tá? Controversa, alguns autores vão falar, ou relativo, ou pelo menos relativo, porque assim, os outros 10 aminoácidos são considerados essenciais na alimentação, tá? A fenilalanina é essencial, mas a tirosina é obtida a partir da fenilalanina. Se eu não tiver fenilalanina na alimentação, a tirosina se torna essencial. Do mesmo jeito, olha só, a metionina é considerada um aminoácido essencial. Embora a gente possa fazer a via de biossíntese, a via de recuperação da biossíntese de metionina, não a biossíntese de novo. Uma deficiência de metionina faz a cisteína se tornar um aminoácido essencial, porque a cisteína ela é produzida a partir da metionina. Tá? Dentre esses aminoácidos aqui que a gente mostra essenciais, né, há a situação aí, né, da metionina e da arginina, tá? Que o nosso organismo produz e que, embora produza, a literatura vai considerar essenciais. Então, a menor quantidade, a Bianca está perguntando, de enzimas para a biossíntese de não essenciais, significa a existência de uma rota mais bem definida, né? Assim, eu não sei se mais bem definidas, viu, Bianca, né? Essa rota de síntese, né? No outro caso também as rotas elas são bem definidas aí, né? Eu até usei esse artifício aqui de mostrar a simplicidade das rotas das vias preservadas no processo de evolução, né? Para mostrar para vocês assim que mediante a aleatoriedade, né, dos processos mutagênicos aí da natureza, né, que vão levar, por exemplo, à supressão aí de uma atividade enzimática, né, a geração de um polimorfismo que torna uma enzima pior aí numa dada via de natureza metabólica, é mais provável de ocorrer aqui do que aqui, né? Eu até comparei isso aí com um tiro ao alvo, né? É mais fácil acertar um alvo muito grande
do que um alvo muito pequeno, viu? Nesse sentido. Mas voltando à situação anterior, aí, né? Então, a metionina e a arginina, a gente biosintetiza, mas elas são consideradas aminoácidos essenciais. Particularmente a arginina, aí, né? No caso aí, né, de a pessoa em desenvolvimento, né? Está ganhando massa proteica, está em convalescença, recuperando aí de uma doença e após perda de massa muscular, ou na situação de dieta hiperproteica com baixo teor de carboidrato. Mas, de uma maneira geral, a literatura toda, independentemente disso, vai colocar a arginina aqui nesse grupo. E a metionina também. A gente faz a via de recuperação da biossíntese de metionina, mas não faz a via de biossíntese de novo. Então, a via de biossíntese de arginina corresponde a uma sequência de reações do ciclo da ureia, como eu mostrei para vocês anteriormente. Tá? A via de biossíntese da tirosina, né, envolve a fenilalanina hidroxilase, né, com a hidroxilação na posição para da fenilalanina para formar a tirosina. Então, facilmente ela pode ser formada. Só que a tirosina é um aminoácido essencial. E, em sendo um aminoácido essencial, se ela for presente em quantidade menor na alimentação, a tirosina necessariamente passa a ser também um aminoácido essencial. Tá? Então, existe uma relatividade aí nessa questão da essencialidade. E a mesma coisa em relação à cisteína. A metionina vai formar a homocisteína. Na chamada via de transsulfuração, a homocisteína vai fornecer para a serina, né, o grupamento sulfidrila vai vir a produção da tal forma que a cisteína não é um aminoácido essencial, mediante a presença de metionina na alimentação. A menor presença de cisteína na alimentação aumenta as necessidades nutricionais de metionina no nosso organismo. Tá? Então, essa história aí da alimentação, dos valores requeridos aí desses fatores nutricionais, é relativo e depende da alimentação como um todo. Tá? Em relação a essa questão aí da recuperação da homocisteína, da utilização da homocisteína, né? A gente viu também, né, que além de participar dessa via de transsulfuração aí, né, a homocisteína pode ser utilizada para a recuperação da metionina, na via de biossíntese por recuperação de metionina catalisada pela enzima metionina sintase. Uma enzima que depende aí da coenzima da vitamina B12, né? E que depende, né, do N5-metil-tetrahidrofolato, tá? De tal forma que esse N5-metil-tetrahidrofolato, ele advém aí do ácido fólico da alimentação, né, da vitamina B9. Então, essa reação depende tanto da vitamina B9 quanto da vitamina B12. Tá? Então, uma deficiência de vitamina B9 ou vitamina B12 vai impedir a recuperação da metionina, vai elevar a homocisteína, vai prejudicar a formação de S-adenosilmetionina e os processos de metilação associados a S-adenosilmetionina. Tá? Então, além desses fatores nutricionais, polimorfismos genéticos, deficiências nessas atividades enzimáticas da própria metionina sintase, mas predominantemente da N5-N10-metileno tetrahidrofolato redutase, mas também da cistationina beta-sintase, vão ser fatores que vão prejudicar a utilização da homocisteína e que vão elevar a homocisteína e que vão prejudicar a formação de SAM e os processos de metilação associados a este SAM. Tá? Então, o SAM formado, né, vai participar de vários processos de metilação, tá? Que envolvem aí a formação de catecolaminas, o metabolismo da serotonina, a produção de fosfatidilcolina, a produção de fosfocreatina,
tá? Processos de metilação de natureza epigenética, então, de tal forma que essas deficiências vitamínicas associadas a uma elevação da homocisteína, tá? E a deficiência das metilações dependentes de SAM, né, vão causar grandes prejuízos, né, e vão gerar aí doenças associadas à aterotrombose, o processo de depressão, processo de demência, né, parkinsonismo, né, doenças vasculares, cerebrocardiovasculares, aí, de uma maneira em geral. Essa reação aqui da metionina sintase, né, ela faz uma ponte importante, né, entre a vitamina B12 e o tetrahidrofolato. Tá? Essa reação ela é essencial para a reciclagem do tetrahidrofolato. Por isso que uma deficiência de vitamina B12 significa um prejuízo à reciclagem do tetrahidrofolato. E mesmo diante de níveis adequados de ácido fólico, a geração de problemas associados à ação das coenzimas de ácido fólico. Tá? Então, a vitamina B12 e a vitamina B9, elas agem em combinação. Por isso que muitas das consequências associadas à deficiência de ácido fólico são compartilhadas pela deficiência da vitamina B12. Embora, relativamente à deficiência de vitamina B12, que participa somente dessa reação e de uma outra reação aí no nosso organismo, né? Que envolve aqui essa questão da hiperhomocisteinemia, que eu falei para vocês, dos vários fatores, né? Assim, eu deixei de colocar aqui, né? A vitamina B12 participa da ação daquela mutase que vai converter o metilmalonil-CoA em succinil-CoA. Por isso, a deficiência de vitamina B12 vai levar também à acidose de natureza metilmalônica. Né? Mas, assim, deficiência de folato, de cobalamina, de piridoxina, polimorfismos nessas enzimas que eu mostrei aí para vocês, né? Vão ser fatores, né, determinantes de hiperhomocisteinemia, né? Bem como aí, níveis altos de cisteína, de metionina, né? E uma gama de outros fatores aí vão contribuir para a elevação da homocisteína e para a ocorrência de doença, né, cerebrocardiovascular, de aterotrombose, aí, né, de depressão, de demência, de parkinsonismo. Tá? Então, são questões importantes. No metabolismo aí de produtos nitrogenados, eu falei depois para vocês aí a respeito do metabolismo das porfirinas. E a gente viu que esse metabolismo das porfirinas, a biossíntese, começa lá no ciclo do ácido cítrico, via anabólica, né, com succinil-CoA, utilizando aí a glicina na reação da ala-sintetase, né, que vai produzir esse delta-aminolevulinato. Né? Essa reação ela é dependente de piridoxina, tá? Da coenzima da piridoxina, que é o piridoxal-fosfato. E isso é muito importante, né? Porque associa esse processo, então, da síntese de porfirinas, da síntese do grupamento M, também com uma causa de desordens patometabológicas na eritropoiese, né? Então, dentre os vários fatores determinantes de anemia, a gente tem que agregar aí também a deficiência de piridoxina, de vitamina B6, como eu falei para vocês. Mas, assim, a gente tem, então, essa sequência de reações aí, levando à produção do grupamento M da hemoglobina, como a gente viu. O grupamento M da hemoglobina, ele vai ser degradado aí, né, num processo aí catabólico que vai formar a bilirrubina não conjugada, e essa não conjugada, ou bilirrubina indireta, vai ser captada pelo fígado, né, que é associada aí à reação aí da via do ácido urônico, né, que produz o D-glicoronato,
vai permitir a formação do glicuronídeo, inicialmente aí da bilirrubina monoglicuronídeo, e posteriormente da bilirrubina de glicuronídeo. Duas moléculas de ácido glicurônico vão se conjugar com a bilirrubina em duas reações aí, catalisadas pela glicuroniltransferase, né? Sendo que essa segunda das ações pode ser também executada alternativamente por uma enzima que é chamada de dismutase, tá? Que vai permitir que duas moléculas de bilirrubina monoglicuronídeo gerem aí a bilirrubina diglicuranídeo, tá? Isso é importante aí para entender as hiperbilirrubinemias, né? Então, nós temos aí várias doenças associadas a esse metabolismo aí do grupamento M, ao catabolismo, a conversão da bilirrubina, captação, conjugação e excreção da bilirrubina, que vão configurar aí as hiperbilirrubinemias. E a gente viu aí, né, que eritrocitopatias, de uma maneira geral, são processos pré-hepáticos aí, de geração de hiperbilirrubinemias. Né? A gente viu que problemas na captação ou na conjugação vão ser causas também de elevação de bilirrubina. Nesse caso, né, nesses dois casos, de bilirrubina não conjugada. Tá? Depois que ela foi conjugada, tá? Problemas aí na secreção vão causar elevação na bilirrubina conjugada. São as hiperbilirrubinemias diretas aí, né, colúricas, né, ou pós-hepáticas associadas a esse grupo aqui. No grupo das hiperbilirrubinemias, tá, de natureza hepática, pré-hepáticas e hepáticas, né, que vão compreender as hiperbilirrubinemias, então, indiretas, né, nós temos aí a síndrome de Gilbert, né, que é uma condição que eu chamei a atenção para vocês, que uma quantidade muito grande de pessoas na população tem essa condição, tá? E ela leva a uma elevação mais discreta nos níveis de bilirrubina não conjugada, né? E às vezes, olha só, a pessoa com essa síndrome de Gilbert, né, vai se falar que ela tem aí uma hepatite, né? Ela pode ter aí um pouco de icterícia, né? E algumas pessoas sempre associam aí a icterícia à hepatite, né? A hepatite tóxica, a hepatite infecciosa, normalmente, né? E isso não é uma coisa verdadeira, né? No caso, assim, dessa síndrome de Gilbert, a pessoa vai ter a elevação da bilirrubina de natureza indireta, mas não vai ter a elevação dos marcadores hepáticos aí, né? Na hepatite tóxica, na hepatite infecciosa, além de aumentar a bilirrubina indireta, a pessoa vai ter uma elevação dos marcadores de função hepática, né? De lactato desidrogenase, né? De gama-glutamiltransferase, marcadores típicos aí da função hepática. Inclusive, é uma maneira de fazer um diagnóstico diferencial aí, né? Entre, de uma forma em geral, as hiperbilirrubinemias não conjugadas e as situações de hiperbilirubinemias associadas à hepatite, né? Isso é bastante relevante aí. Passamos logo em seguida a falar de metabolismo de nucleotídeo. E vimos aí que o metabolismo de nucleotídeos, né, ele compreende aí o processo de degradação dos purinonucleotídeos, dos pirimidinonucleotídeos. No caso dos purinonucleotídeos, formando as bases nitrogenadas, né, adenina, hipoxantina, guanina, que numa dinâmica de degradação vão gerar xantina e ácido úrico, tá, que é um produto aí, de eliminação, né, no nosso organismo, das bases nitrogenadas purínicas. No caso das bases nitrogenadas pirimidínicas, a degradação vai formar produtos aí que são conversíveis em succinil-CoA. Né? Nosso organismo, olha só,
tem uma preferência para a utilização das bases nitrogenadas purínicas ou pirimidínicas nos processos de recuperação da síntese de purinas, de recuperação na síntese de pirimidinas, tá? Para o processamento da informação genética para as várias demandas desses nucleotídeos purínicos e pirimidínicos no nosso organismo. Mas a gente tem também uma capacidade de fazer a biossíntese de novo dos purinonucleotídeos e a biossíntese de novo dos pirimidinonucleotídeos. Então, isso é bastante importante aí, com certeza, né? Essa recuperação aí dos purinonucleotídeos envolve a ação das enzimas aí, adenina fosforibosiltransferase, que recupera a adenina, e da hipoxantina ou guanina fosforibosiltransferase, que recupera a hipoxantina ou guanina, tá? Inclusive, deficiência hereditária desta enzima é causa de hiperuricemia. Uma falta da capacidade de recuperar essas bases nitrogenadas vai elevar a produção de ácido úrico no nosso organismo, né? Nós fazemos a recuperação também das bases nitrogenadas, orotato, uracila, timina, né? E isso é usado preferencialmente aí na síntese também dos pirimidinonucleotídeos. O Ronan está fazendo uma pergunta. A formação de succinil-CoA a partir das pirimidinas entra no ciclo do ácido cítrico ou será utilizado na gliconeogênese? Assim, deixa eu até falar isso para você, né? O fato da gente ter a potencialidade em relação à gliconeogênese não significa necessariamente que a gente vai ter essa utilização na gliconeogênese, né? Essa conversão aqui em succinil-CoA, em humanos, ela foi descrita nas células do epitélio intestinal. Nas células do epitélio intestinal, esse processo de catabolização desses nucleotídeos pirimidínicos aí, para a geração dessas espécies, né, é mais típico de um processo pós-prandial, de uma situação pós-prandial. Nessa situação pós-prandial, né, nós ingerimos aí carboidrato, né? E como a gente ingeriu carboidrato, nós não temos demanda para gliconeogênese. Então, assim, embora a gente possa ter essa potencialidade de utilização na gliconeogênese, conjunturalmente, né, a gliconeogênese não vai ser favorecida, tá? Exatamente também porque, né, mesmo a partir da alimentação, a preferência do nosso organismo, mesmo nas células do epitélio intestinal, é fazer a recuperação, né, para a geração dos nucleotídeos para o nosso organismo, viu, Ronan? Né? Então, são coisas importantes, assim. Às vezes a gente tem favorecimento aí de uma via, a gente pode imaginar que ela possa ocorrer, ela potencialmente pode ocorrer, mas, assim, por causa dessas questões aí, dos momentos do nosso metabolismo, né, ela não vai tender a ocorrer efetivamente, né? Então, são coisas relevantes aí. Nós podemos biosintetizar de novo os purinonucleotídeos, o que é feito aí a partir da estrutura do fosforibosilpirofosfato, né? Da porção açúcar da molécula. Nós podemos biosintetizar de novo os pirimidinonucleotídeos, o que envolve a produção dessa base nitrogenada, que é o urotato, separadamente. Um aspecto importante aqui dessa figura é que a enzima PRPP sintase, ou PRPP sintetase, ela é modulada negativamente pelos produtos finais. Particularmente aí no caso dos pirimidinonucleotídeos, problemas associados a uma hiperatividade dessa enzima que vão englobar a não sensibilidade aí, né, a esse feedback negativo aí pelos purinonucleotídeos, vão
estar associados a uma superprodução de purinucleotídeos. E essa superprodução é associada à geração de um excesso de ácido úrico, de hiperuricemia. Então, problemas com a ação dessa enzima são causas também hereditárias de hiperuricemia no nosso organismo, como a gente viu, né? Uma questão muito importante associada à biossíntese de novo dos nucleotídeos é que elas vão exigir aí uma vitamina, que é a vitamina B9, que vai formar o tetrahidrofolato, que vai incorporar essas duas unidades de um carbono na síntese dos dois nucleotídeos purínicos, da adenina e da guanina, e esse átomo de carbono de grupamento metila na estrutura do nucleotídeo pirimidínico da timina, tá? De tal forma que uma deficiência de ácido fólico, tá? Que pode ser também associada a uma deficiência de cobalamina, de vitamina B12, né? Porque a deficiência de vitamina B12 vai restringir a geração das formas úteis das coenzimas do tetrahidrofolato. Então, a deficiência de B9 e B12 vai prejudicar a biossíntese de nucleotídeos e vai prejudicar a divisão celular. Células que se dividem mais intensamente no nosso organismo vão ser mais prejudicadas, como os precursores das células vermelhas do sangue, dos eritrócitos, né? Exatamente por isso que a deficiência de folato e cobalamina, através do prejuízo à biossíntese de novo de nucleotídeos, vai causar os vários prejuízos que a gente viu associados aí aos déficits dessas duas vitaminas, e isso é bastante importante. No caso aí dos desoxirribonucleotídeos, a produção deles é feita a partir do ribonucleotídeo correspondente, com exceção do desoxirribonucleotídeo da timina, que é produzido a partir do desoxirribonucleotídeo da uracila, a desoxiuridina monofosfato. Mas em todas as situações de produção de desoxirribonucleotídeos, nós temos a ação de uma enzima que é chamada de ribonucleotídeo redutase, que vai ganhar hidrogênios para fazer essa ação de redutase, né? Primariamente a partir de proteínas, né? Ou da glutarredoxina ou tiorredoxina, mas em última instância, né? A partir do NADPH mais H+. Então, é a via das pentoses que produz NADPH mais H+, que vai alimentar os processos de geração dos desoxirribonucleotídeos. Tá? Então, isso é bastante relevante. Nós vimos aí também a degradação dos nossos nucleotídeos purínicos, pirimidínicos, né? E que, no que diz respeito à degradação dos nucleotídeos de natureza purínica, né? A gente viu que o produto de degradação e excreção é o ácido úrico, né? Que a partir da degradação da adenina, a gente forma intermediariamente a hipoxantina. A partir da degradação da guanina, a gente forma, dos nucleotídeos da guanina, da guanosina monofosfato, a gente vai formar intermediariamente a guanina. Nós não formamos a base nitrogenada, a adenina, para ser degradada, né? Mas sim a hipoxantina. Então, hipoxantina e guanina vão ser convertidas em xantina e a xantina convertida em ácido úrico. O conhecimento aí dessa via metabólica, né, e desses processos, do processo de biossíntese de nucleotídeos, ajudou a gente a entender esse problema aí, né, de uma situação de gota, né, com cálculo renal urinário, aí, né, com artrite, essa combinação aí presente, então, na situação, né, no processo patológico que é chamado de gota. A gente viu aí, né, as causas genéticas da gota, né, problemas daquela PRPP sintetase que eu falei para vocês, problemas
na hipoxantina ou guanina fosforibosiltransferase. Vimos também aí causas secundárias de gota, né, que envolve a questão que, inclusive, é bastante comum, tá? Mais comum na população, que é a situação de natureza nutricional vinculada à hiperingestão de purinonucleotídeos. E uma combinação da hiperingestão de purinonucleotídeos com situações que geram acidose sanguínea, acidose urinária, acidemia sanguínea, acidemia urinária. Tá? Isso é altamente relevante, olha só. Tá? Então, quando o ácido úrico ele vai ser excretado, né, na nossa circulação sanguínea, né, esse ácido úrico ele vai estar preferencialmente assim, sob a forma desse monourato. Tá? PK dessa reação aí de ionização da primeira hidroxila do ácido úrico é de 5,4. Né? Nós não vamos tender a ter no nosso organismo, né, uma segunda ionização aí de ácido úrico com a geração de diurato. Tá? Mas nós vamos tender a ter essa ionização, né? Então, na nossa circulação sanguínea, preferencialmente, a gente tem essa forma aqui, né? Nas situações aí em que a pessoa tem uma acidez urinária, uma acidúria, né? Eu vou tender a gerar essa forma, né? Essa forma é mais solúvel. As formas mais ionizadas são mais solúveis, né? E o que prejudica a ionização diminui a solubilização e favorece a precipitação no sentido de gerar aí processos de litogênese renal urinária, de deposição nas articulações, né? De tal forma que isso é bastante importante. Até por isso que, na situação aí de prevenção e tratamento das hiperuricemias, aí, da gota, né? Tem o arsenal aí que compreende as medidas dietoterapêuticas, né? De evitar alimentos glandulares, alimentos fermentados, evitar a carne, né? Especialmente a carne maturada, evitar alimentos ácidos, evitar excesso de etanol e fazer, né, aquela anti-acidificação urinária. Nós vimos aí que essa medida aí, né, de evitar alimentos ricos em purina, café, chocolate, mate, né, possivelmente aí, né, ela carece de significado aí, né, não seria necessário aí ter esse tipo de precaução, né, e vimos também a questão aí de natureza farmacoterapêutica, né, a utilização da droga que é o halopurinol. E logo depois de discutir dessa situação aí, né, passamos aí para falar da homeostase metabólica. E ao discutir a homeostase metabólica, nós mostramos que temos aí uma gama variada de mecanismos promotores dessa homeostase metabólica. Tá? E que esses mecanismos promotores da homeostase metabólica compreendem a compartimentação do organismo em órgãos, tecidos, células, a compartimentação das células em ambientes subcelulares, e que isso está associado às especializações metabólicas. Tá? E vimos aí, né, que diferentes células e tecidos do nosso organismo vão usar de uma maneira diferente os diferentes combustíveis. Né? E essa diferença no uso, ela reflete aí cooperações existentes entre essas diferentes células. Os eritrócitos fazem uma glicólise anaeróbia, gerando lactato, e o fígado ele vai usar aí no processo da gliconeogênese para regular a glicemia, para permitir que o próprio eritrócito e os outros tecidos do organismo utilizem também essa glicose como fonte de energia. E assim por diante, a gente foi falando aí de várias situações de especialização metabólica no nosso organismo.
E vimos também, olha só, que é muito importante a gente entender o metabolismo aí em termos do estado nutricional do indivíduo, né? Que, dependendo do estado nutricional, o metabolismo muda, né? Nós temos adaptações metabólicas. E vimos aí adaptações que vão ocorrer se a pessoa tiver aí naquele estado basal, né? No primeiro dia de jejum, ela num jejum de 8, 12 horas, né? Ou se a pessoa entrar aí numa situação de jejum prolongado, o que é que vai ocorrer aí no nosso organismo, né? Então, o que está ocorrendo aqui é uma adaptação que vai ocorrer nessa primeira semana de jejum. Ela que vai definir se a pessoa vai sobreviver, né? E essa adaptação envolve a expressão de enzimas da cetólise no cérebro, né? Essa expressão de enzimas da cetólise no cérebro vai fazer com que a proteólise ela seja desacelerada a partir da segunda semana de jejum, né? E que a gliconeogênese ela vai ocorrer para fornecer glicose para o consumo pelos eritrócitos, basicamente, né? Permitindo que a pessoa possa sobreviver às expensas da lipólise, da beta-oxidação e da cetólise. Inclusive, vimos aqui que a capacidade de sobrevivência nessa fase está associada ao teor de gordura corporal que a pessoa apresenta. Tá? Mais gordura corporal, maior tempo de sobrevivência. Tá? É claro que isso está associado também à não existência né, de doenças associadas ao excesso de gordura corporal, porque na existência dessas doenças, diabetes, né, de aterotrombose, aí a situação fica mais complicada, efetivamente. Mas a gente viu que se a pessoa entrar aí nessa fase 4, efetivamente o indivíduo ele vai ter danos irreversíveis para o organismo. É claro que isso tudo aqui, para ocorrer, vai depender de um fornecimento continuado de água e eletrólitos, tá? Então, o ser humano tem essa habilidade, essa capacidade de sobrevivência nesse sentido, e isso é bastante importante, né? Nós vimos aí que, dentre o arsenal de medidas regulatórias existentes no nosso organismo, temos a regulação hormonal. E essa regulação hormonal compreende as ações da adrenalina, né? Que vão preparar o indivíduo para a emergência. E essas ações compreendem aquelas de natureza fisiológica, né? Com aumento de frequência cardíaca, pressão sanguínea, dilatação das vias respiratórias, isso tudo para fornecer mais oxigênio para o músculo. E do ponto de vista aí metabólico, ações no sentido de favorecer a oferta de glicose, aumento da glicogenólise no músculo e no fígado, diminuição da glicogênese no músculo, no fígado, aumento da gliconeogênese no fígado, aumento da glicólise no músculo, tá? Aumento da lipólise no tecido adiposo para aumentar a oferta, né, de ácido graxo livre para o tecido muscular, mas também para aumentar a oferta para o fígado fazer a gliconeogênese, tá? Aumento da secreção de glucágon para potencializar ações aí da adrenalina, né? E diminuição da secreção de insulina pelo pâncreas, né? Ações aí também vimos aí do glucágon, independentemente dessas ações da adrenalina, né? Aumento da glicogenólise, diminuição da glicogênese, para que haja mais oferta de glicose. Eu coloquei aqui nesse caso para o músculo, né? Mas não é só para o músculo, tá? Isso aqui num contexto combinado com as ações da adrenalina, sim, mas a oferta de glicose para os tecidos extrahepáticos, diminuição da glicólise apenas no fígado, né, para aumento da oferta de glicose para o restante do organismo, particularmente para o músculo, né? O músculo bastante privilegiado aí também, né?
Porque, assim, nosso organismo o tempo inteiro ele quer que a pessoa esteja preparada para a situação de lutar ou fugir, tá? O perigo nos ronda, o perigo, tá? É sempre necessário aí que a gente tenha habilidade aí de fugir do perigo. Vai ativar a lipólise nos adipócitos para aumentar a oferta de ácidos graxos livres, para favorecer a gliconeogênese, para favorecer o metabolismo do tecido muscular, né? A gliconeogênese vai favorecer a oferta de glicose para manter a glicemia, não só para atender as necessidades do músculo, mas de todos os tecidos de natureza extrahepática. A gente viu que no caso aí da insulina, a insulina, olha só, ativa a absorção de glicose e ativa vias metabólicas que diminuem a glicose no sangue, que consomem a glicose, tá? Que são a glicólise, a glicogênese, a via das pentosas, a lipogênese, a colesterologênese. E não só isso, ela desacelera, ela inibe as vias hiperglicemiantes, que são a glicogenólise hepática e a gliconeogênese, tá? Além de inibir a lipólise nos adipócitos e de contribuir para a desaceleração da cetogênese, porque está desacelerando a gliconeogênese, né? Então, ao desacelerar a gliconeogênese, né? A pessoa tem carboidrato para usar como fonte de energia, né? Ela não precisa dessa beta-oxidação, ela não precisa fazer a gliconeogênese, ela não vai ter um excesso de acetil-CoA para exacerbar a cetogênese, né? E certamente ela está num estado nutrido aí, que não vai demandar uma optimização aí do CoA-SH, né? Então, isso é bastante importante. A gente viu aí que as ações do glucágon e da insulina, sob o ponto de vista de fosforilação e desfosforilação de enzimas chaves no metabolismo, essas ações elas vão levar as do glucágon à ativação das enzimas de degradação de glicogênio e de lipídios por processo de fosforilação. Concomitantemente, a inativação das enzimas de biossíntese de glicogênio e de ácidos graxos por fosforilação dessas enzimas. Do mesmo modo que a insulina, por processos aí de desfosforilação, vai levar à ativação das enzimas de biossíntese do glicogênio, da enzima regulatória da biossíntese de ácidos graxos, ao mesmo tempo que vai desligar os processos de degradação de glicogênio e de degradação de lipídios. Tá? Então, existe aí essa sincronicidade, tá? Na modulação aí por esses dois hormônios que têm ações aí, de natureza antagônica e no metabolismo de natureza energética. A gente viu também, né, que um outro fator promotor da homeostase metabólica é a alimentação, é a nutrição. Tá? E falamos aí, o tempo inteiro eu falei aí desde o início desse modo, de vários fatores nutricionais, tá? E a gente deu ênfase a essa questão aí, da necessidade, da importância da nutrição em atender aí, né, a lei de ação das massas, né? A lei aí da oferta e da demanda, né? Assim, se a gente ingerir mais alimento do que a gente precisa, nós vamos ter aí a tendência de quebra de homeostase, né? Eu vou tender a armazenar excesso de gordura, né? Isso, assim, ao longo da vida, progressivamente, né? Não agudamente, mas ao longo da vida, isso vai, em médio, em longo prazo, isso vai gerar problemas de degeneração. Dentre os fatores aí de natureza nutricional, eu dei uma ênfase para as fibras, eu havia falado menos de fibra, eu fui falando muito aí de oxigênio na cadeia de transporte de elétrons, né? Falamos bastante aí de aminoácido, carboidrato, lipídio, aí, no metabolismo dessas espécies, né? Inclusive, assim, eu até aproveito a ocasião para dizer que olhem só nessa situação, né? Essa
o carboidrato na alimentação, ele fornece energia, né? Mas a energia pode ser fornecida também, né, por lipídios, por aminoácidos. O lipídio na alimentação, ele fornece, além da energia, esses ácidos graxos que são essenciais no nosso organismo. Os aminoácidos, além de fornecer energia, vão fornecer, então, espécies que são essenciais no nosso organismo, né? Então, assim, dentro desses vários fatores, a gente viu, por exemplo, a deficiência lá de cobalamina, deficiência de folato, implicações severas aí para a nossa saúde, né? Dentro desses vários fatores nutricionais, a literatura fala assim, a gente pode lidar melhor com a deficiência de carboidrato. A pessoa pode ficar aí até tempo maior com a deficiência de carboidrato, né? Com muita gordura na alimentação, por exemplo, né? Que há uma dieta aí de natureza cetogênica, né? E a pessoa vai sobreviver aí, né? Mas se a pessoa ficar aí um período maior sem aminoácidos, por exemplo, né? Assim, complicado a pessoa sobreviver. Então, o nosso organismo, né, muitos autores vão falar isso, né? Apesar deles serem muito importantes para o fornecimento de energia, né? E a deficiência de energia ter implicações aí, graves para o nosso organismo ele lida melhor com a deficiência de carboidratos do que com a deficiência de outros fatores energéticos. As fibras, embora a gente não as utilize, o que é que elas fazem? Elas vão melhorar o controle da glicemia. Elas estão associadas a carboidrato, vão lentificar a digestão do amido, né? E a absorção da glicose, consequentemente, tá? O índice glicêmico dos alimentos fibrosos é mais baixo, e essa menor glicemia vai desfavorecer a lipogênese acoplada às ações da insulina. Isso é bastante importante. E não só isso. As fibras, elas diminuem a absorção de gordura, porque elas vão absorver os sais de ácidos biliares, o que vai fazer com que haja uma diminuição também do retorno de sais de ácidos biliares para o fígado. De tal forma que lá no fígado eu vou ter mais conversão de colesterol em ácidos biliares, eu vou receber menos colesterol vindo dos quilomicrons remanescentes, a taxa de colesterol é menor e aumenta a expressão dos receptores de LDL colesterol, e isso é muito efetivo para diminuir os níveis de LDL colesterol. Então, dietas fibrosas diminuem o nível de LDL colesterol, isso é bastante importante. Dentre os fatores nutricionais aí que a gente viu, vimos as vitaminas hidrossolúveis, né? Eu discuti aí várias dessas vitaminas, né? Jogo o foco aqui a essas aqui, ácido fólico, cianocobalamina. Um diferencial aí nos efeitos por deficiência dessas vitaminas é que a deficiência de vitamina B12 causa acidose metilmalônica, né? Além dos efeitos associados à deficiência de ácido fólico. Inclusive, uma coisa muito importante aqui, olha só, né? Que eu deixei de estar falando aí para você, são problemas associados a manifestações de toxicidade. Temos estratégias de tratamento de câncer que bloqueiam ações aí de tetrahidrofolato, por exemplo, né? Então, o tetrahidrofolato e a cobalamina vão, por aumentar, por favorecer a produção de nucleotídeos, favorecer a progressão de neoplasias. Não a geração de câncer, mas a progressão do câncer, ela é favorecida. A gente viu aí nessa história toda aí, né? Por que a deficiência de folato e a cobalamina vão contribuir para essas várias consequências aí de natureza patometabológica do nosso organismo, né? Então, temos associação com a biossíntese de nucleotídeos, né? Mas temos associação aí também com a recuperação da homocisteína para a biossíntese de metionina, né? O que envolve aí o cruzamento com as ações
do tetrahidrofolato, né? O que é bastante importante aí, tá? E é essencial aí, né? Para a geração, tá? Da SAM ou do SAM e para vários processos de metilação. A Bianca está pedindo ali para eu falar outra vez aí da relação de B12 com essa espinha bífida. Assim, a relação essencialmente seria de folato, tá? Mas a B12 também, ela conflui para isso porque eu tenho aqui, olha só, na ação da metionina sintase que requer a B12, a ocorrência da reciclagem do tetrahidrofolato, tá? Então, sem a B12, tá? Eu tenho um prejuízo na reciclagem do tetrahidrofolato, de tal forma que, sem essa reciclagem, eu vou ter um prejuízo na biossíntese das formas do tetrahidrofolato necessárias para a biossíntese dos nossos nucleotídeos purínicos e do nucleotídeo pirimidínico da timina, tá? De tal forma que esse prejuízo aí na biossíntese de novo de nucleotídeos, né? No início da vida, né? Vai ter prejuízos aí ao desenvolvimento, né? Do feto, né? E uma das características são essas situações de espinha bífida, as várias situações que eu mostrei para vocês aí, né? E numa situação de natureza mais grave, né? Os quadros aí de microcefalia, né? Chegando até mesmo a anencefalia vinculado a esse tipo de situação, né? Então, a gente viu aí essas várias situações, olha só, no caso da deficiência de B12, prejuízo também a conversão de metilmalonil-CoA em succinil-CoA. E a geração, então, de acidose metilmalônica, né? Diferencialmente em relação à deficiência de folato. Um aspecto importante aí, no caso específico da deficiência de folato, é que a deficiência de folato, ela contribui também para prejudicar a conversão de fenilalanina em tirosina, por prejudicar a formação da tetrahidrobiopterina, tá? Então, a deficiência de folato, né, vai prejudicar a expressão do gene que forma a dihidrofolato redutase, né, de tal forma que isso prejudica a formação da tetrahidrobiopterina, tá? Então, a deficiência de ácido fólico diminui os níveis de dihidrobiopterina redutase, cujo papel seria de hidrofolato redutase, formar o tetrahidrofolato, embora ela também participe na redução da dihidrobiopterina em tetrahidrobiopterina. Então, a deficiência de ácido fólico prejudica as ações da tetrahidrobiopterina na conversão de fenilalanina em tirosina, elevando a fenilalanina, na conversão de arginina em óxido nítrico, tá? Prejudicando aí controle de pressão arterial, por exemplo, a pessoa vai ter hipertensão, né? Dificultando a conversão de tirosina em dopamina, isso tem relação aí com processo de natureza depressiva, com tremores parkinsonianos, dificultando a conversão de triptofano em serotonina, o que tem relação também aí com processos de natureza depressiva, tá? Então, a deficiência de ácido fólico, ela prejudica a ação de enzimas de vias metabólicas que não usam ácido fólico, mas que usam a tetrahidrobiopterina, cuja formação depende, tá, da ação da enzima de hidrofolato redutase, cujos níveis no nosso organismo estão associados ao ácido fólico que a gente ingere aí na alimentação, né? Então, isso é bastante importante. Fui falando aí de várias outras vitaminas, da biotina, aí, né? A falta gera acidose propiônica, né? Então, vimos aí por que associada ao metabolismo de fontes de propionil, né? Então, é pouco provável que isso gere aí problema de hipoglicemia, né?
associada à utilização na gliconeogênese, né? Porque essas fontes de propionil-CoA estão todas associadas à alimentação. Tá? E numa situação pós-prandial, nós não precisamos fazer a gliconeogênese, né? Então, isso é bastante importante aí, com toda certeza. Tá? Uma situação de acidose vai elevar a hemonemia para combater a acidose, né? É bom que a gente relembre isso aí. Falamos dos microminerais, né? Não vou dar ênfase a nenhum deles aqui, né? E falei aí um pouquinho da atividade física e a relevância da atividade física na promoção da homeostase da energia, tá? O que é altamente relevante aí em relação à proteção contra a doença que é o diabetes tipo 2, né, a aterotrombose, aos processos demenciais, ao câncer, tá? As doenças que estão associadas aí ao envelhecimento, como eu falei para vocês. Para ilustrar aí essa questão de quebra homeostática, né, relativa a essa unidade, eu falei para vocês de diabetes. Mostrei aí os 4 tipos de diabetes considerados pela ADA, Associação Americana para o Diabetes, e a Organização Mundial de Saúde, que referenda, né, sempre o que a ADA ela diz aí a esse respeito, né, de tal forma que nós temos aí essas 4 categorias. E falei aí da origem do diabetes do tipo 1, né? O que ocorre no diabetes do tipo 1? As alterações plasmáticas urinárias que vão ocorrer. E essas alterações, elas são justificadas pela falta dos efeitos da insulina. Quando eu tenho os efeitos da insulina, e esses efeitos desaparecem aí no diabetes do tipo 1, eu tenho uma inversão daquelas situações, né? De tal forma que a pessoa vai tender a ter uma hiperglicemia, né? Por várias razões diferentes. Ela vai ter ativação da lipólise, a cetogênese, ela vai ser acelerada, né? A aceleração da cetogênese está associada a essa questão da gliconeogênese ficar ativa vinculadamente a uma ativação da beta-oxidação, de uma superoferta de acetil-CoA e da necessidade imperiosa de reciclar o CoA-SH, né? Então, isso é bastante relevante. E essa acidose é que diminui também o CO2 total, né? Leva à hiperventilação pulmonar, né? Que é uma das características aí, do diabetes, né? Da situação não controlada com a pessoa tendendo a ter cetoacidose ou com cetoacidose, né? O indivíduo tende a ter dislipidemia. É claro, assim, quando a gente fala no diabetes, se for a pessoa sem tratamento, muito fácil da gente entender, né? Mas se for no subtratamento, a pessoa, assim, com diabetes, ela precisa estar sendo tratada, e o tratamento é à base de insulina, né? Então, por que ela vai ter dislipidemia? E ela vai tender a ter dislipidemia também se ela for tratada com níveis mais altos aí de insulina, tá? Então, tanto menor taxa de insulina quanto mais insulina vão causar prejuízos aí ao paciente com diabetes do tipo 1, né? A gente viu depois o diabetes do tipo 2 aí, né? Que o indivíduo ele vai tender a ter a doença construída ao longo aí de vários anos, né? De tal forma que é uma condição que está associada a hábitos de natureza nutricional, embora tenha fatores aí de natureza genética. E é uma doença multihormonal, que tem a resistência à insulina, com a tendência a ter a deficiência de insulina, mas que tem aí outros problemas hormonais, com a diminuição na produção ou na ação de incretinas e a elevação de glucágon, tá? Associado a esse quadro, então, que vai determinar aí a hiperglicemia e as consequências patometabólicas. Vimos que a coisa no diabetes do tipo 2, né, o processo,
ele começa desde lá a gestação, ou seja, antes da gestação, né? Com os fatores hereditários, né? Mas já no ambiente gestacional, intrauterino, a gente tem os fatores. Isso vai pela vida inteira, até associado ao processo de envelhecimento, né? Em que a pessoa vai tender a ter resistência, e só com a resistência ela ser levada ao diabetes, né? E a resistência e outros fatores aí ao longo da vida vão prejudicar a secreção, a produção de insulina e a secreção, e isso agravando aí a história de diabetes que a pessoa apresenta, né? Então, coisas bastante relevantes. Vimos aí o diabetes gestacional, o que é, vimos o diabetes de outros tipos específicos, né? Cada uma dessas situações, o Pedro Antônio está perguntando aí, né? Por que no diabetes do tipo 1 desacelera o ciclo do ácido cítrico? É porque vai estar havendo, né, uma intensificação do processo de gliconeogênese, né? Então, com a gliconeogênese, com essa intensificação aí da gliconeogênese, né, o ciclo do ácido cítrico ele não pode estar ocorrendo como uma via de natureza energética, né? Essa gliconeogênese ela está ativada aí, né, por ação específica do glucágon, aí, né? A falta de insulina não vai estar inibindo esse tipo de ação de glucágon, né? Para fazer essa gliconeogênese. E o glucágon está comandando também a ativação da lipólise, né? Que está favorecendo a beta-oxidação, que vai fornecer a energia necessária para fazer a gliconeogênese. Nessa situação, vai sobrar acetil-CoA, né? E vai faltar CoA-SH. Tá? Então, as duas coisas, o excesso de acetil-CoA e a falta de CoA-SH, vai também estar fazendo com que a pessoa seja levada à cetogênese, né? Então, assim, o Igor depois perguntou, isso não vai acontecer no diabetes do tipo 2? Assim, nas fases do diabetes do tipo 2, em que ele tem uma insulina mais alta, em que a insulina está compensando as ações, em que você tem o que é chamado de diabetes compensado, isso aí não vai tender a acontecer. Mas na medida em que você tem aí uma fase muito remota, avançada aí do diabetes do tipo 2, né? Em que a insulina não consegue compensar, em que a pessoa está tendo um decréscimo grande da produção de insulina, aí isso sim pode passar a acontecer, viu, Igor? Tá? Mas, assim, durante a maior parte da história natural do diabetes do tipo 2, inclusive em que a pessoa ela tem grande chance de ir ao óbito por causa das comorbidades associadas, né? Isso não vai estar acontecendo aí efetivamente, né? Então, são coisas aí bastante relevantes, né? Então, a gente viu aí esses diferentes tipos de diabetes, né? Inclusive as situações de diabetes de outros tipos específicos, né? E vimos aí, né, que isso deixou a gente apto a discutir as situações, a condição associada à cetoacidose diabética da paciente Sandra, né, de 19 anos de idade, aí, né, um adolescente, né, todas as características aí dos exames laboratoriais puderam ser bem explicadas aí com essas alterações aí metabólicas que a gente discutiu para vocês. Eu disse também, né, que ao longo da vida nós vamos ter aí problemas associados à promoção da homeostase metabólica, degeneração dos mecanismos homeostáticos. E essa degeneração nos leva especificamente ao desenvolvimento do diabetes do tipo 2, né, associado ao envelhecimento, né? Há uma alta probabilidade aí das pessoas, independentemente de fatores genéticos, serem levados ao desenvolvimento dessa condição. E não só dela, olha só, tá? Mais provavelmente dela, mas se houver aí fatores genéticos específicos, né, ou ambientais, né, ela pode estar sendo levada a outros fatores. Por exemplo, fator ambiental
favorecendo o desenvolvimento de câncer aí, né? Então, outros processos patológicos vão ocorrer primeiro aí, né? Mas vulnerabilidades genéticas aí, levando, por exemplo, ao desenvolvimento de parkinsonismo, né? De doença de Parkinson, processo de natureza demencial, né? Mas, assim, ao longo da vida, essa combinação de ingestão de excesso de energia com o sedentarismo, né? Vai estar associado aos mecanismos, né, que além de contribuírem aí para as características do envelhecimento, vão contribuir para a geração das doenças que mais vão matar as pessoas ao longo da vida, tá? O resultado disso, inevitavelmente, aí, né, é o fim, né, é a morte, efetivamente, né? Então, isso é bastante relevante, bastante importante. Então, ao longo nós fizemos aí essa viagem das moléculas aos tecidos e fomos até o organismo, né? Inclusive já apresentando para vocês aí aspectos patofisiológicos associados às doenças que vão estar associados ao fim da vida, aí, né? A questões altamente importantes aí, que estão relacionadas com fatores ambientais, sociais, e isso é a contribuição, né, que a gente deu para vocês aí, né, na formação, na educação médica para vocês. Esses aspectos aí, todos, né, eles voltam aí, né, especificamente essas questões aí das doenças degenerativas, né, de vários outros processos patológicos, né, voltam outras unidades aí do currículo, né, que vocês vão aprofundando esses conhecimentos de vocês aí nesse sentido. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês aí, nesse módulo das moléculas aos tecidos. A gente encerra aqui. Eu agradeço vocês aí pela atenção aí, viu? Né? Vou ficando por aqui, né? Desejo para vocês aí, né, uma boa passagem aí para o próximo ciclo aí, né, da vida de vocês, da vida acadêmica, né, da vida mesmo de vocês, né, porque a gente, todos vocês, eu, nós aprendemos muito aqui, né, especialmente nesse momento aí de pandemia, né, eu acho que a gente está mais maduro aí, né, para passar aí para essa nova etapa da vida aí, né, de tal forma que muito obrigado a vocês aí, né? Tchau, tchau aí para todos. Muito boa avaliação amanhã, né? Tenho certeza aí que vocês vão ter bastante sucesso, viu? Tá? E agradeço a todos vocês aí pelas palavras aí, né? Pelo afeto aí, né? Pela afetuosidade aí de todos vocês, viu? Tá? Muito obrigado aí. Foi um grande prazer conviver com vocês. Infelizmente eu não aprendi a reconhecer vocês aí, né? Só sei pelos nomes aqui, né? Mas não cheguei a ver vocês aí, né? Assim, vi rapidamente, né? Num único momento, no início aí, antes do início aí dessa pandemia, né? De tal forma que isso representa uma das limitações aí, né, desse sistema remoto, né? Mas são questões aí que estão associadas aí ao processo, né? Assim, aprendi aí um pouco aí dessa educação no sistema remoto, viu? Né? Espero continuar aprendendo aí. Obrigado vocês aí por ajudarem nesse processo de aprendizado, pela paciência de vocês aí nesse sentido. Tchau, tchau a todos aí, viu? Ô, Nilson, muito obrigado, viu? Obrigado por toda a atenção de com a gente aqui. Eu é que agradeço, viu, Matheus?